Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. 1 Reis capítulo 19. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. 19, versículo 1. Vamos compartilhar alguns versículos desse texto. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, meu Deus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta-me, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Pai querido, te damos graças, Senhor, porque o Senhor já falou, Senhor, através dos louvores nesse lugar. Meu Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque no período de louvor, meu Deus, nós falamos ao Senhor, nós expressamos, ó Deus, a nossa gratidão. Meu Deus, nós expressamos, Senhor, oh meu Deus, tudo aquilo, aleluia, que nós sentimos, meu Deus, ó Pai, com relação ao Senhor, que Tu és grande, que Tu és digno. Senhor, mas esse chegou o momento da Tua palavra, meu Deus, que também é um momento muito especial do culto, que é o momento ao qual, ó Deus, o Senhor fala as nossas vidas. Meu Deus, eu clamo nessa hora, Senhor, fala segundo a nossa necessidade. Meu Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Meu Deus, ó Pai querido, abra, Senhor, o nosso entendimento. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela possa vir certeira, Senhor, Pai querido, a nossa necessidade, aos nossos corações. Meu Deus, ó Pai querido, que nós possamos, ó Deus, nessa noite alcançar, meu Deus, um despertamento através da Tua palavra. Meu Deus, fala conosco. Meu Deus, ó Pai querido, nesse lugar, nessa noite, nós oramos, Senhor, suplicando a Tua bênção, em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, nós vivemos dias onde nós conversamos com muitas pessoas, nós às vezes andamos por alguns lugares. Eu venho dessa bolha, né? Essa coisa de crente há já algum tempo. Então a gente conhece muito crente, nós conhecemos muitos servos do Senhor, nós conhecemos pastores, nós temos amigos, pessoas que frequentam as nossas casas, pessoas que a gente segue nas redes sociais, né? Hoje, né, é bem comum, muitas vezes a gente não tem um contato, né, às vezes físico com uma pessoa, mas virtualmente nós temos um contato, nós temos uma amizade, nós temos afinidade com as pessoas. E escutando algumas pessoas, e até mesmo tomando as nossas vidas, muitas das vezes no meio cristão, muitas vezes a caminhada cristã, muitas vezes nós observamos e analisamos que falta algo nos dias de hoje que outrora era evidente. Nos falta algo nos dias de hoje que anteriormente
nós vimos que tinha de sobra. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite a respeito de constância. Repita comigo: constância. Pastor Igor, será que ninguém almoçou e ninguém tomou café hoje, não? Repete comigo: constância. Queridos, eu gostaria de compartilhar contigo a importância de ser constante na fé cristã. Hoje nós observamos que a fé cristã, ela não é um tiro curto, igual se nós fôssemos pegar um maratonista que ele está acostumado a correr 100 metros, então ele treina para aquela explosão dos 100 metros, ele treina para ele conseguir atingir em determinados segundos os 100 metros, e ele treina para aquilo. Mas se nós formos analisar o maratonista de maratona, quantos já viram aqui a São Silvestre, né? É uma corrida que tem todo final de ano e que é longa pra caramba. Às vezes o vencedor da prova faz a prova com 1h40 correndo. O Edson está aqui, o Edson correu as 10 milhas, garoto. E quando ele terminou a prova, estava parecendo que ele já estava vindo para o culto. Falei: você está vindo para o culto de gravata? Mas não, era a língua dele que estava para fora assim. Correu, e não é fácil, porque sai de lá de Vitória, atravessa a terceira ponte, passa por mais alguns lugares e chega lá na glória. Ou seja, se preparar para uma maratona, como a São Silvestre, como a corrida das 10 milhas garoto, não é o mesmo preparo do que um tiro curto de 100 metros. Pega o Usain Bolt e coloca o Usain Bolt para correr uma maratona, talvez a São Silvestre. Com certeza ele vai ter muita dificuldade. Completa a prova, pastor? Completa, porque ele é um atleta, mas ele vai ter muita dificuldade para completar. E nós temos visto que nos dias de hoje, irmãos, na fé cristã, no nosso meio, não tem sido diferente. Quando nós se convertemos, nós estamos numa fé, nós estamos no amor, nós estamos no gás, e a gente vai para cima mesmo. Quer ver? Eu tinha uns amigos que quando eles se converteram, irmãos, era algo excepcional. Os caras já estavam doidos assim para ter um velório, para eles chegar no velório e orar para o moço ressuscitar, pastor Igor. Falou: caramba, esses caras estão com fé mesmo. É o primeiro amor. Mas nós temos visto nos dias de hoje, queridos, que tem nos faltado constância. Nós temos visto que passam-se os anos, e muitas das vezes as nossas lutas, as nossas dificuldades ofuscam aquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. E o tempo vai passando, e muitas das vezes, se nós temos um tempo de devocional com Deus de qualidade, queridos, vai passando o tempo, a gente sai de casa, a gente não ora, a gente vai dormir, a gente não ora, nós não oramos mais pelos nossos filhos, nós não oramos mais pelos nossos alvos. Se nós tínhamos planos outrora, sonhos, a gente deixa de sonhar, a gente deixa de planejar, porque nos falta constância. Nos falta constância. Eu gostaria de compartilhar contigo, queridos, a respeito de um grande homem de Deus, um profeta, talvez um dos maiores profetas da história de Israel, citado até nos dias de hoje, foi visto na transfiguração, que é o profeta Elias, homem de Deus, homem excepcional. E como que Elias ele aparece no cenário bíblico? Elias aparece no cenário bíblico já virando para o rei de Israel, falando bem assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Olha como é que o cara aparece. O rei ficou assim: mas quem é esse cara que está falando que não vai chover? Como é que é esse negócio? Elias vira para Acabe e fala: olha, segundo a minha palavra, Deus falou comigo, não vai chover. O cara estava voando, irmãos. O cara estava voando em Deus. Logo após, nós conhecemos a história bíblica. Ele chega na casa de uma viúva. Então ali ele faz uma multiplicação. Ali ele proveu o alimento para aquela mulher de uma forma tremenda.
Chega um determinado momento que Elias é desafiado por 450 homens, 450 profetas de Baal que serviam a Baal. E Elias desafia aqueles homens. Ele fala: olha, se Deus é Deus, se o Deus que eu sirvo, Ele é Deus sobre todas as coisas, todos vocês vão ser destruídos. E aqueles homens começam a clamar a Baal, aqueles homens começam a se retalhar. E quando Elias ele ora, queridos, o fogo desce do céu e consome todos aqueles homens. Olha como que esse homem apareceu no cenário bíblico, voando, cheio de Deus, fazendo sinais, maravilhas. E quando eu olho para a história de Elias, tem tudo a ver com a nossa história, queridos. Quantos de nós, muitas vezes, nós estamos bombando na presença do Senhor, e por consequência, muitas vezes, de um problema, por consequência, muitas vezes, de uma luta, a gente esquece de tudo aquilo que Deus já fez. E é nesse ponto que eu quero compartilhar contigo. Elias, então, depois que ele mata 450 profetas de Baal, então uma mulher, esposa do rei Acabe, ela vira para um mensageiro e fala assim: ó, pode falar para ele, fala para Elias que amanhã, essa mesma hora, ele vai estar morto. Fala para ele que amanhã, essa mesma hora, o sangue dele vai estar jorrando. E o que Elias fez? Ó, vazou. A afronta daquela mulher soou de uma forma tão forte no ouvido de Elias, que Elias esqueceu do Deus que chamou, Elias esqueceu do Deus que falou aos seus ouvidos a respeito de Israel. Elias esqueceu do Deus que estava com ele em todos esses momentos, fugiu e se escondeu. E a palavra vai dizer que Elias, então, ele vai numa caverna e se esconde, e fica lá. E o texto, ele vai dizer, no versículos 4 em diante, que vai falar assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E ele disse: basta agora, Senhor, a minha alma, pois, não é melhor do que os meus pais. Então Elias pede a morte. Elias foi paralisado. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite algumas situações que paralisaram Elias. Elias, nós somos estudiosos da palavra, nós já ouvimos muito que Elias ele estava ali passando por um processo emocional muito grande. Elias ele estava passando por um processo doloroso. Mas o que paralisou Elias? A primeira coisa que paralisou Elias: sentimento de medo. Sentimento de medo. Eu disse uma frase aqui domingo pela manhã, e eu gostaria de repetir com você, e eu gostaria que você guardasse essa frase. E essa frase ela diz assim: que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Repita comigo: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Queridos, o medo paralisou Elias. Eu imagino Elias dentro daquela caverna, pensando: ai meu Deus, eu matei 450 profetas de Baal, mas agora minha vida já era. Queridos, muitas das vezes, quantos de nós, muitas vezes nós já vimos coisas tremendas na presença de Deus. Quantos testemunhos nós já ouvimos ser contados, quantos testemunhos nós contamos, quantas portas nós já vimos abrir, mas tem aquele problema que nos paralisa. Tem aquele problema, querido, que a gente fica estatalado, a gente não vai nem para frente nem para trás. Tem coisas que a gente lida com tranquilidade. Elias, 450 profetas, para ele foi fichinha. Mas Jezabel, queridos, meu Deus. Talvez tem coisas para você que você lida com uma facilidade extraordinária.
Mas tem coisas que você poca e vai lá para dentro da caverna e se esconde lá e fala: pelo amor de Deus, eu não vou sair daqui. E Elias, ele ficou paralisado, o medo paralisou Elias. Queridos, existe uma estatística que ela diz que 70% das nossas preocupações, elas não acontecem. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Sabe essa preocupação que você está agora na sua cabeça aí? Sabe esse problema que você está tão preocupado que você não tira o pensamento que você veio para a igreja pensando? Deixa eu te falar, não vai acontecer não. Sabe por quê? Porque Deus ele já determinou a vitória sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ele já tinha falado que Elias não ia provar da morte. O Espírito já tinha testificado que Elias não ia provar da morte, que ele iria diretamente para os céus. Ele ia ser arrebatado. E Elias estava numa situação, queridos, sabe, totalmente aquém da palavra de Deus sobre a vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa: tudo a seu respeito Deus já falou e Deus já determinou. Então por que você fica paralisado? Deus já fez. Elias estava dentro da caverna, paralisado, frustrado, não sabendo ele que o que ele precisava Deus já tinha preparado há muito tempo. Estava paralisado, estava perplexo. Uma das questões também que nos paralisa, que paralisou Elias: desejo de morrer. Desejo de morrer. Você já teve vontade de morrer? Quem já teve? Já teve, pastor Rico? Não, né? Mas você sabia que muitos de nós, muitas vezes, pede a Deus para morrer e fala: Senhor, me leva porque eu não estou aguentando mais. Elias foi assim. Eu costumo dizer que crente não se mata, né? Crente pede para Deus levar, né? E foi assim com Elias. Mas olha só, presta atenção comigo. Jezabel faz um decreto e fala bem assim: olha, amanhã até meio-dia você vai morrer, eu vou te matar. Beleza, ele corre para dentro da caverna e o que ele pede? O que ele pede? Qual a diferença é fazer se morresse na mão de Jezabel? Qual a diferença? Então Elias, ele pede para morrer. Muitos dos crentes nos dias de hoje, queridos, estão passando momentos assim, depressão, sabe? E muitos nós temos visto nos dias de hoje, conversando com pessoas, como que a depressão ela tem sido um câncer na vida da igreja do Senhor. Porque a pressão, irmãos, ela é algo que, se nós não soubermos lidar, nós vamos errar. Nós vivemos uma vida onde nós temos que apresentar resultado, onde nós somos cobrados pela sociedade, queridos, para apresentar resultado. A nossa família nos cobra. Aqueles que são jovens aqui que estudam têm pressão. Maridos, esposas sofrem pressão, profissionais sofrem pressão. E por um momento Elias não soube lidar com a pressão, mas é necessário. Então Elias ele pede a morte. E uma das outras coisas que paralisou Elias: baixa autoestima. Já viu aquelas pessoas assim que qualquer coisa que fala com ela, para ela já acabou o dia dela, não pode nem falar. Às vezes, né, você fala algo com a pessoa, às vezes você nem está, sabe, querendo machucar a pessoa, talvez você não está nem querendo ferir, é a sua forma de falar, mas para a pessoa, você já... Então tem pessoas que têm esse problema de baixa autoestima, e Elias era assim. Elias chega para Deus e fala assim: Senhor, só eu que restei, só eu que estou aqui, mataram todos os seus profetas e só eu que estou aqui. E não sabia ele que tinha mais 7.000 profetas escondidos, aguardando o tempo do Senhor para continuar sua trajetória. Sabe o que eu vejo com isso? Elias achou assim: só eu que tenho problema. E muitos de nós somos assim. A gente acha que só a gente tem problema. A gente acha que só a gente que passa por lutas. Nós pensamos que só nós vivemos uma vida rasa. Mas problema todo mundo tem. Elias, ele estava escondido ali, ele estava com medo, ele estava
vivendo, passando aquela situação, e tinha muitos que estavam passando a mesma situação que ele, mas não estavam pedindo a morte, não estavam frustrados, estavam aguardando o tempo de Deus nas suas vidas. E muitas vezes a gente acha que só a gente. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade, sabe de quê? De ser constante na presença de Deus, de seguir para o alvo qual Deus, Ele nos delegou para as nossas vidas. Muitas vezes a gente olha para a esquerda, a gente olha para a direita e esquece de olhar para o alvo que é Jesus, esquece das promessas qual Deus delegou. Nós esquecemos do chamado que Deus, Ele determinou sobre as nossas vidas, do chamado que Ele otorgou. E muitas vezes nós ficamos presos em meio à situação, e Elias fica ali dentro daquela caverna, talvez chorando, talvez sem comer, talvez ali com certeza não tinha travesseiro, né, para ele dormir. Então ele colocava a cabeça na pedra e não conseguia dormir. Não é assim? Às vezes a gente está com um problema, a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente não consegue dormir. Elias estava dessa forma. Muitas das vezes nós passamos por essas situações de pressão, mas queridos, deixa eu te dizer uma coisa: é nessa situação que Deus, Ele forja o nosso caráter. É nessa situação que Deus, Ele nos prepara para viver coisas grandes nessa terra. São nas maiores batalhas que são preparados os maiores guerreiros. São nas maiores dificuldades que são preparados e forjados os grandes homens e as grandes mulheres de Deus. Aí você deve estar pensando assim: pastor, sua vida é uma beleza. Oh meu Deus, quem me conhece sabe que não é tão simples assim, que não é tão fácil assim. Mas irmãos, eu decidi, mesmo em meus problemas, não retroceder, mesmo em meus problemas, ser constante, mesmo em meus problemas, querido, levantar de manhã e declarar: Senhor, ontem não deu certo, mas hoje vai dar certo em nome de Jesus, porque o Senhor está na causa. É declarar o que a palavra ela diz ao nosso respeito. Deus, Ele já tinha preparado um cenário vitorioso para a vida de Elias. Deus já tinha preparado todas as coisas. Deixa eu te dizer, querido, Deus já preparou tudo para você. Deus, Ele já fez tudo que você precisa. Deus já preparou da eternidade. Uma vez eu vi o pastor Igor falando aqui, e eu achei interessantíssima a ilustração que o pastor Igor fez. Então, eu não sei, talvez ele não lembre, mas o pastor Igor, ele disse bem assim: tudo que nós precisamos já está preparado no mundo espiritual. Só o que falta é nós puxarmos do mundo espiritual e trazer uma existência para o mundo físico. Tu lembra, pastor? Isso é poderoso. Ah, pastor, como que a gente puxa isso? É com constância, querido. É com constância. Vai chorando, vai gritando, vai chorando, vai gritando, mas não para, meu querido. Não entra para a caverna não. Sabe por quê? Porque do lado de fora Deus tem mais para a tua vida. E uma coisa muito interessante desse texto: Jezabel ameaça Elias. Nós passamos por ameaças, nós passamos por lutas, nós passamos por provas. Jezabel então ela ameaça Elias de morte. Mas quando o anjo do Senhor ele vai até a caverna e ele fala com Elias, ele fala: olha, come, sai daí, levanta sua cabeça, eu tenho mais para você. Então Elias, ele, querido, ele toma uma injeção de ânimo, ele sai daquele lugar. E Jezabel estava onde? No mesmo lugar, ameaçando do mesmo jeito, falando que ia fazer acontecer. Jezabel não mudou, o que mudou foi o entendimento de Elias. O que mudou foi a forma de Elias enxergar o problema. Talvez você está enxergando o seu problema, querido, oh meu Deus, com a ótica humana. Comece a olhar para o seu problema com a ótica de Deus. Quando você sair da caverna, os seus problemas vão estar lá. Você vai sair daqui dessa noite, o seu problema talvez vai estar na sua casa. Você vai sair daqui dessa noite, aquele familiar que você está orando para se converter, você vai chegar em casa, ele não vai estar convertido ainda. Mas sabe o que vai mudar? A sua ótica. Você vai começar a olhar com os olhos da fé. Você vai começar a olhar com os olhos de constância. E você vai chegar e vai falar assim: hoje não se converteu, mas em nome de Jesus vai chegar uma hora que vai se converter. Hoje a porta não abriu, mas em nome de Jesus Deus já está preparando a chave para entregar na minha mão. É constância, querido. Não é uma maratona de 100 metros não. Caminhar na presença de Deus, queridos, é um ciclo muito longo. A caminhada que Deus Ele preparou para as nossas vidas é muito longo. Não é tempo de parar.
Se nós observarmos todas essas coisas, queridos, nós vamos ser imparáveis. Nada vai nos paralisar, nada vai nos parar. Mas é necessário nós entendermos que é preciso constância. Se você ora, amanhã ore mais. Se você paga preço, amanhã pague mais. Porque nós precisamos, queridos, ter constância na presença de Deus. Nós temos visto e ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm abdicado da fé, de pessoas que têm, abrido mão daquilo que Deus tem para elas. E muitas vezes a gente fica muito triste, porque a gente conhece as pessoas, e muitas vezes a gente até toma um susto. Às vezes pessoas, queridos, que foram nossos mentores, às vezes pessoas que oraram pela gente, às vezes pessoas que nos ensinaram os primeiros passos na fé. Aí a gente ouve a notícia, a gente fala: Senhor, a luta está grande, mas Deus, Ele é maior, e Deus, Ele nos sustenta na nossa caminhada. E o anjo do Senhor, ele chega ali, e ele fala bem assim: olhou e viu na cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Deixa eu te dizer para você, não acabou, querido. O caminho é longo, não acabou. Ainda tem muitas milhas para você trilhar. Então levanta a sua cabeça. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E aí nós somos conhecedores da história bíblica, nós sabemos o que Deus fez em Horebe. Queridos, é necessário nós levantarmos, é necessário nós nos posicionarmos. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele falou: pastor, eu errei. Pastor, eu pequei. Eu falei: pecou, filhão? E aí? E agora, o que você vai fazer? Pastor, eu não vou na igreja mais. Falei: que? Agora que você tem que ir para a igreja, filhão. Não, você errou? Beleza. Levanta a sua cabeça e continua. Levanta, errou. Levanta a cabeça e continua. Pisou na jaca? Levanta a cabeça e vamos pegar, pega na minha mão aqui, eu vou caminhar junto contigo. Queridos, nós temos problemas, nós temos lutas, mas o problema, eu vou falar uma frase aqui que vai embolar toda a sua cabeça. O problema não é a gente ter problema, é a forma qual a gente resolve os nossos problemas. Se nós vamos resolver em Deus ou sem Deus. Está fraco? Levanta: Senhor, hoje eu estou fraco, mas eu vou orar aqui e eu creio que o Senhor é poderoso para me renovar. E amanhã eu vou estar novinho em folha 0 quilômetro. Amanhã, no outro dia, não aconteceu? Continua buscando, continua orando, que uma hora, queridos, Deus vai te renovar, e você vai entrar no caminho, e você vai ser constante em Deus, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glórias a Deus. Coloque de pé no seu lugar. Constância. É necessário termos constância. É necessário sermos constantes na presença de Deus. A presença de Deus não é uma maratona curta. Sabe por quê, queridos? Nós estamos indo de encontro àquilo que Deus tem para nós. E aquilo que Deus tem para nós é muito grande. Vale a pena. Vale a pena caminhar. Vale a pena se esforçar. Amém? Vamos cantar um louvor? Vamos adorar o Senhor com louvor. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Gostaria de que você, no seu lugar, você orasse ao Senhor agora. O que você precisa, querido, sabe, para saltar essa muralha, para saltar essa barreira que te paralisou. O que paralisou Elias foi o medo. O que paralisou Elias foi uma ameaça. O que paralisou Elias foi um desafio que ele nunca antes tinha vivido. O que está te paralisando? O que te impede de ser constante nessa noite? Hebron.